Salve, irmãos. Essa é a nossa nona aula, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Nós já vimos a primeira carta. Essa segunda carta ela é diferente. É uma carta até bastante pesada. É conhecido como carta com lágrimas. Ele escreve praticamente chorando essa carta, extremamente aborrecido, porque na sua segunda viagem à cidade de Corinto, ele foi maltratado, já havia movimentos, dissidências lá dentro da igreja, além de alguns fiéis já estarem, como se diz assim, vacilando, já se misturando com os pagãos, e, enfim, fazendo sincretismo dentro da igreja, mas também havia os outros pregadores que vinham com uma pregação completamente diferente da dele, uma pregação completamente inadequada, principalmente os judaizantes. Vinham, achavam que o cristão, o gentio converso, ele tinha que seguir a lei judaica, passar por aqueles processos todos. Então aquilo ali foi uma confusão muito grande e começou a criar partidos dentro da igreja, começou a criar divisões. Na outra carta já fala, começa aquela história, primeiro de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e a coisa vai crescendo, vão aparecendo os pregadores, alguns com o intuito possivelmente de ter lucro, ganhar dinheiro com a pregação, coisa que São Paulo era radicalmente contra. Ele trabalhava, ele vivia dos seus próprios recursos e começaram a falar mal dele quando ele, na última viagem que ele tinha ido lá, que era a segunda viagem a Corinto, ele foi maltratado, foi criticado. E o clima contra ele fica muito forte, ele fica afastado, mas alguns fiéis da igreja pedem para que ele vá lá, sente a falta dele, para esclarecer uma porção de coisas. Já estava uma confusão muito grande. Que um prega de uma maneira, vem outro prega de outro, o outro prega de outro. Aí eu falo que o outro está errado. Então, isso cria um caos. É uma cidade extremamente grande, muito próspera. Pregação na cidade grande já é mais complicado. Cidade grande são cidades que têm muito atrativo, muita coisa para o mundo. Você está disputando com o mundo, com toda a força do mundo. Então é muito difícil, mas havia as pessoas com aquela formação dos gregos, desenvolvia muita retórica, tinha um belo discurso. Eles, o que era bem diferente de São Paulo, que pregava, ele era muito direto nas coisas que falava, muito objetivo, tinha uma aparência, não era vaidoso, era uma pessoa simples, o que ele nos passa, né? Então, havia aqueles que podiam saber tanto, mas falava, tinha aquele floreado no falar, tinha toda uma eloquência e acabava muitas vezes falando aquilo que a pessoa quer ouvir. Então criou um partidarismo, tipo, alguns eram agir que nem os políticos como nós conhecemos hoje. Então, sabia falar muito bem, mas só para tirar um lucro em cima disso. Então São Paulo ele fica muito revoltado, fica chateado, ele fica afastado, não vai lá há muito tempo. Quando ele escreve a segunda carta, a carta com lágrimas. Então nessa última viagem, quando ele é maltratado, ele dá aquela
passou a mandar os auxiliares dele lá na cidade, atender às necessidades das pessoas. Inclusive ele, que foi uma pessoa que sempre, durante a pregação dele, ele sempre vivia dos recursos dele. Como na época ele pede que a cidade faça uma coleta pelos irmãos de Jerusalém, que não era nem a área dele, mas a cidade de Jerusalém, onde começou a igreja, estava passando por uma necessidade seca, uma miséria terrível. E já era uma região considerada pelos romanos de conflito, porque tinha uma resistência muito forte aos romanos, até que uns 20 anos depois dessa carta, os romanos destroem Jerusalém. Destrói de uma maneira massacra, né, o povo. E ele pede para organizar. E aí começam a surgir, ventilar os boatos, né? Alguns já insinuam que isso aí era uma jogada dele. Então essas coisas vão começando a angustiar a pessoa que está fazendo um trabalho sério e começa uma série de intrigas em cima dele. Então isso daí foi o que leva ao afastamento dele, mas o amor que ele tinha para aqueles irmãos continuaram firmes na fé. Ele escreve a segunda carta, inclusive ele demonstra o desejo de voltar, mas ele mesmo diz, eu quero visitar vocês, mas tenho medo. Tenho medo que eu não sei o que vou encontrar aí. Qual vai ser o meu grau de decepção? Uns desviados, outros partidarizados, intrigas, calúnia, enfim. O clima estava muito pesado quando ele escreve essa carta. Então a gente percebe isso nessa carta. Um detalhe, o objetivo desse vídeo para dar uma ideia, facilitar, dar uma chave de leitura, para que a pessoa, quando pegar o texto, já tenha uma facilidade. E é acompanhado. Também é interessante a pessoa ler o resumo, aí depois pegar a Bíblia para ler o texto, a tradução do original. Então, isso é interessante. E aí a pessoa já vai chegar na carta com certa bagagem, certo conteúdo, já vai saber do que está se falando, o que está se debatendo ali. Então não precisa ser ao longo da pessoa ler 2, 3 vezes para saber o que está sendo discutido ali, qual é a razão dessa carta. Então eu estou no resumo de tudo, desde do motivo da carta, da geografia do local, que a gente fala Corinto, mas o que é? Onde fica esse lugar? Então, mas muitos desses lugares que São Paulo visitou nem existem mais como cidade, existem como ruínas históricas. Então é interessante a gente ter essa visão. Por isso, com esse resumo, nós fazemos esse vídeo só para facilitar ainda a leitura do resumo. Então, essa crítica que ele sofria de falsos pregadores, que ele colocava isso, estão pregando um outro Cristo, um outro Evangelho. Os que estão passando para vocês não tem nada a ver. Além daquele movimento que tinha por trás também, que dizia, não, esse Paulo apareceu depois, ele nem conheceu Jesus Cristo. Tinha também esse tipo de intriga. Então, o que ele diz, eu fui chamado pelo próprio. Ele que me chamou diretamente. Foi dele que eu aprendi. Não foi com homens que eu aprendi dele. Então ele se impunha, mas a oposição a ele estava muito forte. É algo que a gente tem que ter muita consciência e a preocupação dele com a salvação das pessoas, tanto dos gentios quanto dos judeus. Ele até usava o termo assim, dia da salvação, que é esse período entre a primeira vinda e a segunda vinda.
é o período da conversão dos gentios, o período da reconciliação dos judeus. Então é para aproveitar tanto os gentios, as nações, quanto os judeus, que um dia se afastaram. Então é reconciliação para eles e conversão para nós. Então isso é que ele deixava muito claro. Então, cuidado com essas ligações que vocês estão tendo aí, vocês estão dando ouvido a gente que não está pregando a coisa certa. E as acusações se tornavam cada vez mais fortes em cima dele, contra ele. Então, isso criou uma barreira mesmo, era uma ideia de tirarem São Paulo dessa igreja que ele fundou. Aí mais, ainda dizia, não tem nada que está fazendo aqui, você está entrando em área dos outros. Então a situação ficou muito grave. A situação com São Paulo, a cidade de Corinto, a igreja que ele estava lá desde o início, foi muito forte, devido à invasão que teve de outros pregadores. Então, é a razão dessa segunda carta. Então, a pessoa está sabendo ali que a sua comunidade está sendo desviada e está ajudando, está orientando, mas quando ele puxa para um lado, os outros puxam para o outro. Não era um outro pregador, eram outros pregadores. Então, a distância, né, que não podia ficar lá direto, tinha que atender outras igrejas também, pregando em outros lugares. Ele segue o preceito, né? E de pregar. Então, ele fazia o que foi mandado. Mas as pessoas estavam querendo se aproveitar da oportunidade. Se aproveitar do trabalho dele, excluir ele e ficarem com a igreja do jeito que eles achavam que deveria ser. Então, essa foi uma das maiores batalhas de São Paulo, assim, registrada, né? Que é em Corinto. E essa segunda carta, ela descreve perfeitamente essa situação. É uma carta que para quem pretende ser um pregador, é super importante. Saber que é um tipo de problema qualquer pregador pode enfrentar. Se o próprio São Paulo enfrentou, e ele diz ali que essas pessoas não passaram pelo que eu passei. Prisões, apedrejamento, surra com vara, os açoites, né, que eram as 40 chibatadas menos um, naufrágios. As estradas também eram perigosas. Fome, frio. Então tudo que ele passou, as pessoas estavam tudo ignorando, devido à conversa bonita dos falsos pregadores. Então problema que a gente vê hoje no mundo, já existia naquela época, não é novidade, e que a gente tem que estar muito atento. Essa carta daqui é uma verdadeira lição pastoral. Quando a pessoa quer fazer um trabalho com essa seriedade, pode estar certo que vai ter os entraves no meio do caminho. Então a gente tem que estar muito atento, orai e vigiai, porque a pregação não é fácil, pregação séria.
pregação oportunista, aí é outra história. Que nem os que São Paulo cita aqui, a gente vê muito nos dias de hoje. A pregação pregador da palavra de Jesus Cristo, tem que se preparar para enfrentar uma batalha, que é uma batalha. Se fosse fácil, o mundo inteiro estava convertido. Então, essa é a nossa nona aula, segunda carta aos Coríntios. Tem a matéria escrita e tem as questões lá para perguntas bem diretas, bem objetivas. Então, graça e paz.